Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui para estudar sistemas de equações lineares. Na aula anterior, nós estudamos equações com uma incógnita, nós estudamos sistemas de equações com duas incógnitas. E por que isso? Porque esse conhecimento ele é essencial para que nós falemos do sistema de equações lineares. Então você antigamente tinha uma situação parecida com essa. No entanto, você tinha apenas duas variáveis. Agora, nós temos um sistema que ele é n por n, tá? Então, você vai ter n equações com n incógnitas, certo? Isso significa o quê? Que você vai ter uma matriz, n por n, a gente não sabe ainda o tamanho dela, certo? Que vai ser associada a um vetor, ok? Então, você vai pegar um vetor qualquer x, com essas incógnitas aqui, até n pertencente a um espaço que nós vamos falar mais lá na frente, chamado Rn. Então, você tem um vetor, certo? Dessa maneira que vai ser associado a essa matriz. E nós precisamos encontrar uma solução para esse sistema, tá? Então, você tem um sistema com n equações e n incógnitas, certo? Então, uma solução para esse sistema deve envolver um valor que satisfaça a primeira equação, a segunda equação, a terceira, a quarta, a quinta e por aí vai, até a enésima equação. Aqui é uma situação bem geral, tá? Então, você pode ter uma equação, certo? Com duas incógnitas, perfeitamente possível, que nós chamamos de equações Diofantinas, tá? Que existem milhões de soluções e um jeito específico de fazer, nós não falaremos disso aqui, tá? Você tem um sistema com duas incógnitas e duas equações, que foi o que foi tratado na última aula, e você tem um sistema maior, né? Você tem uma matriz maior, você vai ter uma quantidade de variáveis maior, que vai aumentando o grau de dificuldade. Então, nesse momento, nós queremos fazer o seguinte, queremos encontrar uma solução para isso, tá? Então, basicamente, nós temos que encontrar uma solução que sirva para cada uma dessas soluções aqui, tá? Então, essa é a forma de um sistema linear, certo? E por que linear? Porque necessariamente linear. Tem que ser linear pelo fato do seguinte, você tem um método de tratamento para isso, você consegue estipular uma maneira com passos finitos para resolver uma coisa dessa. Caso o sistema não seja linear, aí você fica numa situação meio complicada, porque não tem um método específico para resolver um sistema não linear. Isso será tratado em outra disciplina mais na frente, tudo bem? Então, nossa discussão girará em torno de sistemas de equações lineares, ok? E vamos a dois exemplos. O primeiro, você tem uma equação linear, isso você aprendeu a resolver na aula passada, certo? Essa é uma equação linear. Veja que você tem duas variáveis, x e y, e duas equações. A primeira equação, a segunda equação, certo? Uma variável x e uma variável y. Eu poderia trocar também para x1 mais x2 igual a 1, 3x1 menos 4x2 igual a meio. Eu tenho uma forma de resolver, nós discutimos isso na aula passada. Método da adição, método da substituição. Você pode também utilizar determinante para fazer, tá? Agora, essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos raiz de y igual a 2 e x menos 4 sobre y igual a 1, ela não é linear. Não tem um método para resolver isso aqui igual como eu tenho para esse, ou esse, por exemplo. Veja que você tem um termo quadrático e tem uma raiz no y. Então, você tem uma coisa que ela não vai ser linear, você tem o inverso do y aqui. Então, esses termos, nós dizemos que eles são não lineares, ou seja, se eu aparecer com uma equação x mais log natural de y igual a 4, e aqui raiz de x mais
sei lá, tangente de y igual a 5. Isso é não linear, tá? Eu não tenho um método prefixado para isso, tá? E, tecnicamente, a solução desse sistema e deste aqui só sai por métodos numéricos, porque você não tem valores exatos que satisfaçam essa equação em pontos específicos. Essa parte aqui, juntamente com essa de equações não lineares, serão trabalhadas na disciplina de cálculo numérico, tá bom? Então, nosso intuito neste momento é resolver equações como essa, tá? Então, nessa primeira parte, observe o seguinte: observe que você vai ter um sistema de equações lineares, tá? Que pode ter 2 variáveis, 3 variáveis, 4 variáveis, quantas variáveis você quiser, ok? E aí, você vai fazer o seguinte: você vai analisar primeiro e ver se o sistema é linear. Se ele é linear, você vai classificar o sistema, ok? Nós temos a classificação do sistema e nós vamos fazer esse estudo na sequência.